Olá, meu nome é André Luiz, eu sou aluno do curso de pós-graduação em Engenharia de Produção na UF, sou aluno de doutorado. O objetivo dessa apresentação é mostrar o artigo cujo título é Aplicação do Método Multicritério de Apoio à Decisão TOR2, aplicado, num problema de priorização de processos da cadeia de valor, mais expostos aos riscos de fraude e corrupção, através de um mapa de calor. Os professores da disciplina são o Dr. Carlos Francisco Simões Gomes e o professor Dr. Marcos dos Santos. Em relação ao resumo do artigo, o presente estudo tem como objetivo priorizar os processos da cadeia de valor de uma empresa quanto ao nível de exposição à fraude e corrupção, a partir da aplicação do método de apoio à decisão multicritério TOR2. Uma observação importante, né, que as empresas têm recursos limitados para a implantação de medidas de prevenção, detecção e correção de riscos de fraude e corrupção em todos os seus processos, segmentos de negócios e países, né, onde a empresa atua. Dessa forma, faz-se necessário o mapeamento e a priorização dos processos mais expostos a esses riscos, para que a corporação tenha efetividade na implantação das medidas, priorizando os esforços nos processos que sejam mais relevantes. Em relação à descrição do problema, a gente considera que a partir da cadeia de valor da empresa, que tem processos relacionados às atividades primárias e processos relacionados às atividades de apoio, né, a gente considere os processos e aplique os critérios de exposição, que a gente considera alguns critérios como sendo agravantes e outros critérios como sendo atenuantes, e a partir dessa composição de alternativas, que são os processos, juntamente com os critérios, a gente aplique o método de apoio à decisão multicritério, TOR2, e gere duas dimensões, né? Alguns critérios são relacionados ao impacto e outros critérios são relacionados à probabilidade. Então, rodando o método duas vezes, considerando esse portfólio, né, de processo de critérios relacionados a impacto e critérios relacionados à probabilidade, a gente tem valores associados, dois valores de impacto e probabilidade, um de impacto e outro de probabilidade, associados a cada um dos processos, de tal forma que a gente consegue projetar os processos no mapa de calor, como esse exemplo ilustrado, e a partir daí faça as interpretações do nível de exposição de cada processo aos riscos de fraude e corrupção. Esse slide mostra a relação de critérios utilizados na aplicação do método. Existe um agrupamento de critérios agravantes e um agrupamento de critérios atenuantes. Em relação aos critérios agravantes, o critério A é relativo à questão de se contempla a contratação de bens e serviços ou gestão de contratos de bens e serviços que envolvam valores significativos. E o B é vínculo com a visão, missão e objetivos estratégicos da empresa. Esses dois critérios especificamente, eles têm relação com o impacto, a dimensão impacto do mapa de calor. O critério C é pontuação do Índice de Percepção de Corrupção IPC 2019 do país no qual o processo é executado. O critério D é interação frequente com agente público brasileiro ou estrangeiro. O critério E é o uso de intermediários, pessoas físicas ou jurídicas para a representação da empresa junto a outras empresas, né, contrapartes. Critério F, o histórico de ocorrência de eventos de fraude e corrupção no processo. Critério G, de centralização geográfica de gestão ou execução do processo. Esses critérios, eles pesam para que o processo fique mais exposto, né, a riscos de fraude e corrupção. E aí o agrupamento de critérios atenuantes, o critério H é o nível de auditoria ou monitoramento pelo qual o processo está submetido. E o critério I, alta maturidade na implantação de controles de prevenção e detecção de fraude e corrupção no processo. Esse slide está relacionado ao cálculo da dimensão impacto, mostrando as alternativas, os critérios, os pesos, os limiares de preferência e discordância.
Então a gente tem aí 10 processos, que são 10 alternativas, e os critérios A e B. E os resultados, os respectivos resultados S1, S2 e S3, considerando os valores de P, Q e discordância e o peso de cada um dos critérios, tanto o critério A quanto o critério B. Já esse slide mostra o histórico do cálculo da dimensão probabilidade do mapa de calor, também levando em consideração as alternativas, os critérios, os pesos, os limiares de preferência e discordância. Então, mantém-se, né, as 10 alternativas, que são os 10 processos, os critérios C, D, E, F, G, H e I foram aplicados, e aí também constam os respectivos valores de S1, S2 e S3. E abaixo de cada critério tem o valor de P, Q, discordância e o peso de cada critério utilizado. No trabalho, a gente considerou o S1 do cálculo de impacto nessa tabela e o S1 relativo ao cálculo de probabilidade também nessa tabela, para cada uma das alternativas, ou seja, para cada um dos processos, de tal forma que a gente consiga projetar cada processo no mapa de calor. Esse slide contém a figura que ilustra a projeção das dimensões impacto e probabilidade de cada um dos 10 processos no mapa de calor. E a partir daí nós faremos as interpretações em relação à exposição dos processos aos riscos de fraude e corrupção. Em relação aos resultados e discussões, foi identificado que os processos de ID3, comercialização de produtos e serviços no exterior para a empresa estatal da China, e o processo de ID4, comercialização de produtos e serviços no exterior para a empresa estatal na Venezuela, são significativamente mais expostos aos riscos de fraude e corrupção. O processo de ID2, comercialização de produtos e serviços nos Estados Unidos, apresenta um impacto elevado e uma relevante probabilidade de ocorrência de atos ilícitos, muito embora essa probabilidade seja um pouco menor se comparado aos processos com ID 3 e 4. O processo de ID1, comercialização de produtos e serviços no Brasil, e o processo de ID8, gestão de estoques e armazéns, e de ID9, gestão de parcerias com outras empresas, muito embora tenham uma probabilidade intermediária, eles apresentam um impacto significativo caso algum evento de fraude e corrupção ocorra nos mesmos. E observa-se que o processo de ID6, esse aqui especificamente, do lado esquerdo, embaixo do heatmap, o de ID6, gestão de assessoria jurídica nos Estados Unidos, é o processo menos exposto aos riscos de fraude e corrupção, devendo dessa forma ser considerado de baixa prioridade, né, para o desenvolvimento de medidas mitigatórias, caso a empresa tenha limitação financeira e de outros recursos para aplicar medidas em todos os processos simultaneamente. Ainda na questão de resultados e discussões, avaliando os motivos que levaram à classificação dos processos de ID3, comercialização de produtos e serviços no exterior para a empresa estatal na China, e o processo de ID4, relativo à comercialização de produtos e serviços no exterior para a empresa estatal na Venezuela, como mais expostos aos riscos de fraude e corrupção, é possível observar que os dois processos estão relacionados a países com alto índice de percepção de corrupção, né? São índices desfavoráveis. Esse critério ele tinha um peso significativo se comparado aos demais. Esses dois processos eles consistem em comercialização de produtos e serviços para empresas estrangeiras, estatais, logo a forte interação com agentes públicos estrangeiros, critério que também apresentou um elevado peso, né? E os dois processos também apresentaram um histórico de fraude e corrupção, cujo peso desse critério era o mais elevado de todos. E ambos os processos também apresentam elevada dispersão geográfica na execução das atividades, o que contribui para o aumento do nível de exposição aos riscos de fraude e corrupção. Na conclusão, com base nos fatos expostos, pode-se concluir o quão importante é um método de apoio à decisão para auxiliar na tomada de decisões das empresas, independente do seu porte.
visto que o método pode ser utilizado para a resolução de problemas reais dos mais variados tipos. Nesse trabalho, o método de apoio à decisão multicritério TOR2 foi aplicado de modo satisfatório e auxiliou na priorização dos processos quanto à exposição aos riscos de fraude e corrupção. Ficou claro que o objetivo desse artigo foi atingido com a escolha dos processos de ID3, referente à comercialização de produtos e serviços no exterior, né, para empresas estatais na China, e o processo de ID4, referente à comercialização de produtos e serviços no exterior para a empresa estatal na Venezuela, foram considerados como processos mais expostos a riscos de fraude e corrupção. E com a aplicação do método e a utilização do software Tor2, o processo decisório apresentou informações claras que facilitaram a tomada de decisão. E por fim, a flexibilidade, agilidade e assertividade do método Tor2 pode facilitar a resolução de outros problemas na área de compliance.